Passo ao professor Miguel. Boa tarde. Não sei se está projetada. Eu vou ser um pouco diferente das outras apresentações, porque eu parto do princípio que qualquer problema tem que partir da base. E o que eu vou trazer aqui é uma experiência trabalhada com raparigas. Raparigas, estamos aqui a falar de meninas dos seus 12 aos 15 anos que surpreenderam-nos muito pela positiva. Por isso que eu trouxe aí como uma prática para o desenvolvimento das capacidades das raparigas e mulheres, podemos assim dizer. E hoje só vi uma mulher aqui a falar da questão de género e tentar relacionar com a questão das mudanças climáticas. Pronto, então em termos de apresentação, temos esse tópico aí. Não vou ler por causa do tempo e tal, por aí. Vou já começar com o objetivo da comunicação. É partilhar a tal experiência e percebermos como é que esta experiência pode ser levada para a questão das mudanças climáticas. Simples quanto isso. E um contexto bem breve, assim, em termos daquilo que é a questão do género e principalmente quando se fala da rapariga. Nós podemos perceber aí que 41,5% das meninas engravidam antes de 18 anos. 70% têm hipótese de se tornar mãe solteiras antes dos 30 anos. Esses são dados mesmo que partiram de vários estudos e temos aqui 2% dessas meninas, ou seja, da jovem pode terminar a universidade. E a grande questão que se colocava é como é que podemos trabalhar com essas meninas que são as mais afetadas quando se fala da questão de água, né? E aí nós pensamos numa metodologia que poderia ajudar e capitalizar ela, porque também essa questão da água colocava ela fora da escola, por causa da questão da higiene feminina e tal, por aí em diante. Mas também temos alguns dados aqui que fala-se da defecação ao ar livre, de 36%, e sendo uma das mais elevadas aqui da África subsaariana. Temos também aí 76% da população não tem, ou seja, não utiliza, diríamos, uma instalação sanitária adequada. E depois tem outros dados aí que não vou ler, mas a verdade é que há uma situação em que a rapariga, nesse caso aqui, acaba sendo muito afetada por questões hídricas, e essas hídricas que são causadas pelas mudanças climáticas. Então, mas como é que nós queríamos entender o contexto, ou seja, o fenômeno, para poder bolar, ou seja, para poder traçar uma estratégia metodológica? Primeiro, partimos do inquérito e lembrar que este inquérito foi trabalhado e executado pelas meninas, né, dos 12 aos 14 anos. Nós trabalhamos com elas para que fossem elas mesmas identificar o seu problema, elas mesmas fazer um inquérito. Claro que teve um acompanhamento, mas também elas mesmas conseguiram fazer um mapeamento daquele que é o problema em relação à questão hídrica e depois colocou-se isso aqui no papel e transformamos num mapa. E, por outro lado, também os grupos focais, né, podemos assim dizer em português, que tanto as raparigas, as senhoras, a comunidade e tal, fomos discutir sobre problemas hídricos dentro desta comunidade. E, no final, fizemos um evento como uma parte da metodologia para entender o fenômeno, uma celebração para as raparigas mostrarem aqui aquilo que foi o resultado. E, a partir daí, nós traçamos uma hipótese, através daqueles resultados que depois vamos apresentar, que se a gente trabalhar naquilo que são as capacidades das raparigas dos 12 aos 15 anos, provavelmente teríamos aqui raparigas a pensarem muito naquilo que é a sua autoestima, na questão da liderança, na questão de pensar para resolver a questão da água e tal, por aí. Nós entendemos que se capacitássemos essas meninas, elas teriam capacidade de resolver os seus próprios problemas, principalmente para a questão da desistência da rapariga por causa da questão da falta de saneamento nas escolas. E decidimos ver se realmente essa hipótese iria ser provada ou não. E a metodologia que nós apresentamos era trabalhar simplesmente com algumas universitárias, que íamos dando bagagem, alguma experiência e tal, com ferramentas inovativas e tal por aí, e que seriam essas mesmas universitárias que iam transferir este conhecimento para as Moarussi. Moarussi significa meninas dos 12 aos 15 anos na cidade de Nampula, e depois essas, por sua vez, iriam identificar os seus problemas, iriam traçar aqui alguns projetos, ou seja, a cocriação de soluções baseadas
na água e saneamento. E essa foi os 3 pilares da metodologia que nós tentamos implementar. E tivemos efeitos positivos, como estava aqui a dizer, algumas ações em que as próprias meninas já, com aquelas ferramentas todas, começaram a co-criar, ou seja, a prototipagem daquilo que seria a solução do problema dos seus bairros e das escolas. E aí temos a imagem das gas movers, que nós chamamos de gas movers das meninas. Acho que as imagens não estão a fluir aí, por favor. Por favor, peço para puxar mais ainda. Sim, aí temos a imagem das protagonistas. Do lado direito, meu, né, nesse caso, temos aí as gas movers, que eram as universitárias, e depois do lado esquerdo temos aí as meninas a tentarem co-criar projetos sobre soluções de água e saneamento nos seus bairros. E o que é que nós tivemos aqui como uma abordagem inovativa naquilo que se pensa em soluções de água e saneamento? Primeiro, essas meninas aqui passaram a fazer parte daqueles espaços onde elas podem tomar decisão. Estou a falar aqui dos comitês de gestão de água na cidade de Nampula. Elas exigiram que queriam fazer parte daquele grupo e que tinham algo a dizer nesse espaço de tomada de decisão. Por outro lado, também, elas conseguiram conceber algumas ações de reforço daquilo que são as suas capacidades e está a puxar muito aí, mano. Sim, e depois, por outro lado, elas desenvolveram uma capacidade de colaborar tanto com a comunidade, com o Conselho Municipal da cidade de Nampula, com a FIPAG. Elas criaram um movimento de colaboração e de articulação com a própria comunidade. Isso foi uma das grandes bagagens que tivemos nessa abordagem inovativa. Por outro lado, estamos a ter ali, se forem reparar, meninas dos 12 anos a pensarem, estão a criar núcleos de resoluções de problemas, núcleos de, digamos, negócio social e por aí em diante. Então, há aqui uma abordagem inovadora que dá para explorar para outras áreas de intervenção, principalmente quando falamos das mudanças climáticas. Aí temos alguns resultados, não podemos apresentar todos, peço para sim. Nessa primeira imagem, tivemos uma menina dos seus 13 anos que ela desenhou e mapeou um sistema de abastecimento de água comunitário e ela conseguiu ter a capacidade de explicar isso num plenário e provou que é possível nós termos resolvido o problema da água naqueles 2 bairros, né? Então, para nós isso aqui foi uma grande valia, uma menina de 12, 13 anos a pensar, a trazer proposta, que é isso que a gente quer também quando se fala de mudanças climáticas. Por outro lado, também tivemos uma menina que decidiu investir muito digamos assim, na limpeza de um rio do seu bairro e de lá ela percebeu que uma boa parte dos lixos eram de capulanas, né, vestígios de capulana, e ela, com as capacidades que nós fomos trazendo ali para ela decidiu criar uma pequena empresa de tapetes e ela até conseguiu fechar um contrato com uma pequena residencial lá. E isto aqui é o que nós queremos quando falamos de buscar soluções locais. Então, essa metodologia para nós realmente pode ser aplicada em qualquer outro processo. Aqui tem lições aprendidas que não vou trazer muito aqui, mas este depoimento foi apresentado na Conferência das Nações Unidas sobre a Água. Professor Miguel, temos 2 minutos. Sim, então, uma das marruças foi para lá, peço para passar, e ela conseguiu mobilizar e construíram um poço de água numa comunidade que estava há mais de 1 ano sem água. Com as tecnologias que ela foi aprendendo e tal, mobilizou um grupo e conseguiram ter um poço, né? E aí, algumas delas, a menina que está aí do lado direito, peço para passar a última, né? Ela foi apresentar isto aqui como uma experiência altamente local nas Nações Unidas, na Conferência das Águas. Então, para nós, já agora vou agradecer, para nós eu acho que é isto que nos interessa muito quando pensamos em soluções locais, estamos a falar de mudanças climáticas e tal, mas nós estamos aqui a trazer à comunidade como é que nós podemos trabalhar para que ela mesma seja o protagonista da solução. Então, o meu muito obrigado e termino por aqui. Obrigada, professor Miguel.